Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E esse especialmente é para todos vocês. Estamos na era digital. Impossível fugir de celular, tablet, de computador. Estamos horas e horas e horas nessa era digital, nesse mundo. E ter uma consciência corporal está cada vez mais desafiador. Neste programa de hoje, eu vou receber duas fisioterapeutas, Sandra Couto Nunes e Lisana Torres, e a gente vai tentar entender um pouquinho dessa consciência corporal. Elas vão chegar aqui, já estão chegando. Sandra, Lisana, obrigada. Obrigada pelo convite, Juliana. Boa tarde. Obrigada também, boa tarde. Que bom. Olha, eu queria começar aqui com os dados que eu tenho aqui de uma pesquisa da Global Digital, que em média os brasileiros ficam conectados 9 horas e 29 minutos por dia. Esse tempo é 3 horas acima da média. A gente brasileiro sempre se supera, né? Sempre ficamos a mais. E aí, olha que interessante, o número de consultas médicas aumentou 40%, principalmente entre os jovens. E a queixa, dor na cervical. Então, como eu falei no início, essa era digital, jovens e adultos, estamos cada vez mais no telefone, no computador, sentado de uma maneira completamente errada. Eu, por exemplo, agora estou de índio. Né? Não é a maneira mais correta, a gente vai se adaptando aqui para a coluna ficar de um jeito mais confortável. Eu queria saber de vocês duas qual é o impacto dessa era digital para a nossa consciência corporal. Quem começa, né? Quem começa? Eu acho assim, né, Juliana, não tem como a gente escapar, como tu mesmo colocaste. A tecnologia está aí, ela não é ruim, acho que ela está aí só para nos auxiliar, né? A questão, a gente vê, né, muito aqui no consultório, como que a gente vai se organizar diante dela, né? Então, primeiro lugar, como tu mesmo falaste agora nessa pesquisa, tentar dosar ao máximo também esse número de horas, porque chega uma hora que qualquer corpo fadiga, né, numa mesma posição, por melhor posição que você esteja. E a segunda questão é como que eu me organizo sentado, como que eu me organizo diante da tela que eu estou utilizando, né? Então, são duas grandes questões aí para cada um fazer uma análise na sua vida, né? Será que eu estou dosando bem o tempo exposto? Porque a gente vai se expor, de alguma maneira a gente vai se expor às telas, né? Seja no celular, seja no computador, seja no tablet. Mas, então, tentar dosar isso ao máximo é muito importante. E depois as questões corporais, que é do qual a gente cuida aqui muito, né? O que a gente observa hoje em dia nesse excesso, né, de contato com os meios digitais, as pessoas vão ficando cada vez menos no corpo, né? Elas vão ficando nessa mente que não para de funcionar e cada vez menos presentes na sua estrutura física, né, no corpo. Então, nesse nosso trabalho de reorganização corporal, a gente vai trazer essa consciência através das sensações, através do movimento, da reeducação da sua própria anatomia, da sua própria fisiologia, né? Aonde que devemos sentar. Uma coisa interessante que eu acho bom lembrar, a postura de índio não é ruim, é uma boa postura, tá? Só que o que é ruim é permanecer por muitas horas na mesma posição. Isso já se sabe, né? Os estudos já falam isso. Antes demonizavam muito a postura sentada, mas, claro, ela é ruim. Só que o que é ruim de verdade? É tu ficares
muito tempo numa mesma postura, ou muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou muito tempo de índio, ou muito tempo, né? Então, a manutenção de uma mesma postura é prejudicial. E o fato da gente estar tão conectado no digital, no que não é concreto, nos tira do concreto, né? Desse aqui agora e desse corpo presente. Então, o trabalho da gente vai meio por essa linha. A gente vai perdendo a noção do tempo, né? Como? A gente vai perdendo a noção do tempo quando está ligado, conectado, né? Então já ficou horas ali na mesma posição. Vocês, como fisioterapeutas, qual é a dica? Assim, eu sabendo que eu vou trabalhar o dia inteiro diante de um computador, então eu já sei, é fato. O que eu tenho que fazer de hora em hora? Eu tenho que levantar, me esticar, o ideal, assim, para a gente tentar ter uma saúde nessa era digital, uma saúde corporal, né? Sim. Acho que o ideal é você mudar, como a Sandra acabou de falar, a posição, né? Porque por melhor que ela esteja, chega uma hora que vai fadigar, né? Então, periodicamente levantar da cadeira, né? Vai no banheiro, toma uma água, volta, e mesmo na cadeira dá para ter opções também, né? Aí, só fazendo um link aí que tu falaste da posição de índio. Nós somos a civilização da cadeira, né? Antes, quando nós não tínhamos a cadeira, a gente trabalhava muito essa articulação da coxa femoral do quadril. Quando a gente sentava numa posição de índio, né? A posição de lótus, a gente mobilizava, a gente mantinha melhor a mobilidade da nossa articulação do quadril. E a cadeira, ela engessa um pouco isso, né? Então, acho que se chegasse um extraterrestre aqui na Terra e nos perguntasse qual a dica que vocês terráqueos nos dão, sente sobre os isquios. Essa é uma dica de ouro, é uma dica preciosíssima. O que são os isquios? O que são os isquios, né, Juliana? Então, isso a gente ensina. E voltando para o link da coxa femoral, ó, aqui é a articulação coxo-femoral, esqueletinho de costa, né? Aqui tá a pelve, os ilíacos, o sacro e a coxo, vocês estão dando para ver aqui, ó, a coxa femoral, né? Então, essa articulação que roda para dentro, roda para fora, ela tem conexão direta com a pelve, com o sacro, com a coluna. Se a gente engessa aqui numa posição de flexão, né, sentado o dia inteiro, tu vai perdendo essa mobilidade articular e vai levando essa tensão e essa rigidez para as outras articulações. Então, primeira coisa, sentar sobre os isquios. Onde é que estão os isquios? Essa base aqui, ó, o ossinho da base, não sei se está dando para ver? Vamos chegar pertinho. Ó, tá? A base do bumbum aqui, lá embaixo. Tu podes botar a mão embaixo do teu glúteo e achar um isquio de um lado e um isquio do outro. Senta neles. Sentou sobre eles, tu já tá com meio caminho andado, tá? De perfil, ó. E o que é legal dele? Quando você senta sobre o isquio, a lordose lombar fisiológica de cada um de nós, ela aparece. Então, a lordose é fisiológico, todo mundo tem que ter. O que é ruim? Quando ela fica em excesso, que é a hiperlordose, ou o contrário, que é a retificação da coluna. Tanto da lordose lombar quanto da cervical, né? Que tu começou falando sobre os problemas de cervical. Enfim, então, sentando nos isquios, a gente já alinha melhor a nossa coluna como um todo. A gente faz um eixo desse tronco, cabeça e pelve, que é uma das bases desse trabalho de reorganização corporal ou postural que a gente faz aqui, tá? E outra coisa interessante de a gente mostrar, vamos aproveitar aqui o esqueleto, esse aqui ele é nosso fiel escudeiro aqui no consultório. As pessoas, elas querem melhorar a postura, né? O que é postura? Que tanto se fala hoje, né? O que é postura, né? A postura é a maneira como cada um se organiza no espaço, que é única, não tem indivíduo igual ao outro, né? Ela tem a ver com a nossa genética e com o nosso psicocomportamental. Então, à medida aquilo, né, como nós nos movemos, como nos posicionamos, tem influência dessas duas grandes questões, que é a genética e o psicocomportamental. Então,
muitas vezes as pessoas chegam no consultório achando que estão melhorando a postura quando se empinam, né? Ai, deixa eu melhorar a minha postura, né? Então, se empina o peito. Assim, não adianta a gente mexer no telhado da casa sem antes organizar a base. Então, não é que se você está muito corcundo, muito afundado, ok você vir um pouco para fora, né? Mas não adianta fazer isso se eu estou sentada aqui em cima do meu sacro e do meu cóccix. Então, se a gente fizer a experiência, os telespectadores que estão aí nos assistindo, pega, bota a mão lá no bumbum, lá embaixo, puxa os ossinhos, vamos fazer lá, ó. Vamos fazer. Não sei, né? Mas botar o bumbum para trás, pegar embaixo do ossinho, ó, e puxa para trás. Aqui tu já achou um ponto de equilíbrio. Então, a boa postura, né? Cada um tem a sua, e é na busca do equilíbrio. Para a gente achar o equilíbrio, o olhar na horizontal, né? Nossa, esse assunto. E aí, sentando nos isquios, ó como aqui já se organiza legal o tronco. Agora, eu vou sentar lá no cóccix e no sacro, ó. Sentei no cóccix. Aí não adianta eu querer botar o meu externo aqui, colocar o meu externo, que é o osso do peito para fora, que não tem base para isso, né? Agora, eu sentando lá nos isquios, aqui já se organiza muito melhor, né? Como é que vocês conseguem aí no consultório uma avaliação postural, corporal? Porque às vezes pode ser um problema genético ou mesmo esse conhecimento, uma coisa simples que vocês falaram agora, né? O se arrumar na hora de sentar pode mudar tudo, assim. Como é que é feita a anamnese, essa conversa, quando vocês recebem um paciente para ele não fazer só o certo quando está aí, mas chegar em casa e ter essa consciência corporal? A consciência corporal, na verdade, é um processo. Não é do dia para a noite que a gente aperta um botão, né? Agora eu tenho consciência corporal. Então, primeiro, na nossa avaliação postural, nós vamos perceber como que essa pessoa se posiciona, né? Se ela está mais para frente, se ela está mais para trás, se ela é um ser que se posiciona mais para cima, e não há nada de errado nisso, cada um tem a sua maneira, né? Depois a gente vai observar, porque muita gente já chega com queixa de dor, né? De lesão, outros querem mais fazer um trabalho postural preventivo. Nós vamos observar o que entrou em excesso de funcionamento muscular, que está explicando uma possível dor, uma possível lesão, né? Então, muitas vezes é uma pessoa, como a Sandra acabou de falar, que tem uma hipercurva ou muita retificação, já tem de base. Então, a gente vai ver, por exemplo, falando da posição sentada, né? Que as pessoas se queixam de dor, seja na lombar ou seja na cervical, onde mais tem dor na coluna, né? A gente precisa ver que mesmo alguém com uma curva muito reta pode ter dor, alguém com uma hipercurva também pode ter dor, né? Então, nós vamos observar o terreno predisponente, ou seja, às vezes, dependendo de como aquele corpo se organiza no espaço, ele tem já uma tendência a ter mais dor numa região ou em outra. E aí, o grande X da questão é que o nosso tratamento, ele não é igual, embora a dor é a mesma. Chegam duas pessoas com dor no mesmo lugar, mas a abordagem é diferente, porque a causa daquela dor numa pessoa, ela é diferente da causa da dor na outra. Porque depende dessa tipologia, né? O que a pessoa está mostrando para a gente no dia que ela chega. Então, uma outra coisa interessante, essa avaliação postural é feita em cada sessão. Se o paciente vai fazer 4 sessões, 10 sessões, toda a sessão a gente vai olhar a pulsão, que a gente chama, que é como a pessoa se apresenta naquele dia. Porque o nosso trabalho, o método GDS, de cadeias musculares e articulares, que é nosso fio de prumo, né? Ele vai conectar essa mecânica
com o comportamental. Então, a cada dia que a pessoa chega aqui, é um dia, né? Cada dia é um dia. A gente tem uma tipologia de base, que é a nossa hereditariedade, a genética, né? Como o que vem de trás, né, dos nossos pais, mas tem toda uma maneira de funcionar no mundo, né? Como que a gente leva a vida, que vai influenciar também nas nossas queixas. Então, isso também é olhado. E às vezes a pessoa chega com uma queixa de dor lombar, mas a gente vai tratar o pescoço. E explicando, as pessoas não estranham mais, mas às vezes num primeiro momento, tá, mas eu tô com dor nas costas, na lombar, por que tu vai mexer no meu pescoço, né? Mas a gente vai mostrando, vai explicando, vai liberando, vai tendo, né, o bom resultado e as pessoas entendem o porquê. Então é por aí a coisa, e é todo dia, a avaliação é todo dia. E o ideal são quantas sessões e o depois? Como é que esse paciente tem que fazer no depois? Por exemplo, eu fui aí, vocês acham que 5 sessões é o suficiente? E aí o depois? O paciente tem que retornar de ano em ano, como é que é essa avaliação? Ou quando tem dor? Porque a gente geralmente pensa num médico, num fisioterapeuta, quando tem dor, né? Quando está numa crise. E hoje a gente está vendo, como a gente falou no início, que não tem como fugir dessa era digital. E isso é muito prejudicial, porque em pé a gente já vê o jovem, vou buscar meu filho no colégio. Tu já vê o jovem corcundo. É outra postura, totalmente diferente, porque eles estão parece que o pescoço vem para frente, né? Ficou uma lomba assim atrás, assim, devido todo mundo com celular, né? Então não tem como fugir. Eu, mãe de um adolescente, o ideal já é levar num fisioterapeuta e fazer um trabalho de prevenção? Sim, o ideal, sim. Porque na criança e no adolescente, tudo já está posto, né? Antigamente, o que acontecia? Levava às vezes num profissional, quando ficar adulto, organiza, né? A gente já sabe que não, né? Eu trabalho aqui com criança, com adolescente, Juliana, e a gente já vê muitas coisas instaladas. E não é só a questão do se posicionar no celular ou no computador, mas às vezes a criança não tem um arco no pé, então já tem que estimular o arco, porque toda a organização do pé repercute na coluna, né? A gente, na criança e no adolescente, a gente já pode trabalhar um alinhamento das pernas, né? Aquelas crianças que têm um joelho muito para dentro ou muito arqueado para fora, geralmente é o muito para dentro, né? Crianças que já têm adolescentes, daí é mais com adolescente, mas já tem escoliose, que é um desvio também da coluna, né? Outra questão que me veio, respiradores bucais, que também já é lá de pequenininho que começa esse problema, e as pessoas às vezes esperam a adolescência, esperam crescer para resolver. E isso às vezes trabalhando desde antes dos 7 aninhos de preferência, né, Liz? Começa a ver essas alterações a criança caminha com o pezinho para dentro, caminha na pontinha do pé. Não precisa ser nada grave, mas tem o que fazer para melhorar, para organizar o movimento e minimizar as lesões, os problemas que ele possa ter mecanicamente no futuro, né? A questão das crianças, a gente estava falando muito do adulto, né, Juliana? Você que também tem filho, pelo que eu percebi, em fase de crescimento, né? A gente precisa cuidar, eu acho que é uma questão de ordem de saúde pública mesmo. Primeiro, cuidar, nós adultos é que somos responsáveis o tanto que eles vão ficar expostos à tela, né? É claro que não é uma coisa simples, a gente sabe, eu também tenho um filho de 10 anos, agora eles começam a se interessar pelo videogame, né? Por tudo mais, o videozinho do telefone, mas a gente precisa controlar esse tempo e ensiná-los. Então, essa orientação que a gente deu agora há pouco, sentar nos isquios, se posicionar, né? Eu vejo muita criança e famílias mesmo almoçando com o celular junto, né? Então, assim, a nossa primeira digestão é a mastigação, né? Então, assim, a gente precisa
blindar esses momentos importantes, né? Como é que eu sento para me alimentar? Como é que eu levo esse garfo na minha boca? Eu estou mastigando? Eu estou presente no meu corpo? Porque se eu não estou presente, eu não vou nem sentir o gosto da comida que eu estou comendo, né? Então é tudo muito mecânico, né? Eu estou lá vendo o videozinho e comendo. Então, assim, acho que a gente pode, primeiro, preservar as nossas refeições da tela, para que a gente. Para quê? Porque é um momento, às vezes, que a família se encontra, ou se não é com a família, é com o cuidador, né? Para que eu sente nos meus isquios, eu sente para comer, né? Porque às vezes está no sofá todo torto comendo. Não é que de vez em quando não possa, né? Mãe, meu filho às vezes, mãe, posso fazer um lanche no sofá hoje? É uma coisa maravilhosa, né? Sabe, pode. Aí come lá um negocinho. Mas a maior parte, a gente precisa sentar, mastigar, perceber aquele alimento. Às vezes é um momento de convívio da família também, né? As crianças estão com menos tempo na natureza, com menos tempo do brincar. Então, eu acho que nessa primeira infância, por exemplo, se a gente puder, até os 6 anos, que é a educação infantil, colocar a criança numa escola que preserve o brincar, que preserve o pátio, né? Tem escolas que com 3 anos a criança já segue uma apostila. Então, motoramente, a nossa sociedade ela está perdendo desde a primeira infância. E aí já começam os problemas posturais, né? Uma criança que não brinca, que não experimenta o corpo, que não é estimulado, que não é estimulado, né, junto com a natureza. Vários tipos de movimento. É importante lembrar, né, que o desenvolvimento neuropsicomotor, coordenação motora, tem tudo a ver com o desenvolvimento do cérebro, né, com as nossas funções para frente. Então, o movimento do corpo é extremamente importante. E aí, falando de exercício físico, é importante ou existe algum exercício que seja ideal, assim, para a gente ter uma postura, uma consciência corporal? Porque o exercício já traz isso automaticamente, né? Quando a gente tem uma atividade física, assim. Mas o que vocês acham, assim, a criança, adolescente ou adulto também, de ter um exercício físico? Pode ajudar nas dores, no alongamento? Quer falar da criança? Eu falo, acho que um pouco da criança, a Sandra fala do adulto. A gente atende adulto também, claro, mas assim, a criança, o que ela não pode fazer é, por exemplo, um trabalho de musculação, né? Um trabalho de muita carga, de muito peso. Isso é uma contraindicação, por quê? Porque ela está crescendo, né? Ela ainda está numa fase onde o corpo está se organizando, né? Então, eu acredito que é mais uma contraindicação da criança, né? Eu acho que é a partir dos 15 ou 16 anos que eles, inclusive, estão começando a aceitar. Então, isso a gente precisa cuidar. Fora isso, a natação, as próprias artes marciais são muito legais para a criança. O trabalho da dança é espetacular. As crianças e os adolescentes precisam se mexer. Isso a gente não tem dúvida alguma, né? Então, priorizar essas atividades, ou mesmo o futebol, o vôlei, esportes coletivos que também são muito bacanas, o tênis, né? Só cuidar mesmo com um trabalho de muita carga, muito precocemente. Isso é que tem que cuidar mais. Eu acho que também as escolas, ainda antes de entrar no adulto, as escolas também deveriam ter essa consciência, né? Porque o peso da mochila realmente é um problema. É um outro problema, com certeza. E também, assim, motoramente é muito interessante, acho que até os 11, 12 aninhos também, tudo que a criança puder experimentar, né? Não fixar a criança num esporte muito cedo, né? Eu acho, né? Muito bom, quanto mais, assim, estímulos, é melhor. Claro que aquela criança que tem algum potencial, o professor de educação física vai observar, né? Mas a partir dali, dos 12 aninhos, aí vai encaminhando ele mais para o esporte específico. Mas até ali, quanto mais puder experienciar, melhor, motoramente falando, e desenvolvimento também, né? De todas as outras habilidades.
E no adulto? O adulto, tu falou sobre atividade física no adulto, né? Então, assim, ó, já é comprovado, conhecido, sabido. A atividade física é excelente, principalmente naqueles casos de dor crônica, aquelas pessoas poliqueixosas que estão sempre com dor e tem medo de fazer movimento. Errado, vá se mexer, caminha na tua quadra, vai se mexer. Claro que junto a isso tem outros quadros ao mesmo tempo, né? Uma depressão, doenças e nananã. Mas o movimento é sempre benefício, sempre vai ajudar, né? Claro, eu não estou falando de uma pessoa que está numa crise aguda, né? Que está travada, vai sair correndo, não vai, né? Eu estou falando estamos aqui, eu tenho uma dor que me incomoda todo santo dia, vamos supor, mas eu estou me mexendo, eu funciono, então vai fazer uma atividade que te faça bem. Uma coisa que a gente buscou muito nesse período pandêmico também, que todo mundo entrou, foi difícil para todo mundo, não vamos entrar, né, nesses méritos, mas assim, o que a gente buscou muito aqui, inclusive na nossa vida pessoal? Alegria. O que me dá prazer em fazer? O que eu gosto de fazer? Né? Então, eu, por exemplo, gosto de jogar vôlei. A Lisana gosta de dançar. Então, a gente foi buscar essas atividades na nossa vida para a gente conseguir trazer esse corpo mais feliz. E essa conexão. Então, a gente fala muito aqui também, nosso corpo é a nossa casa. Né? Nosso corpo é a nossa casa aqui no mundo. Né? Então, como é que tu vai estar num corpo desconfortável, apertado, que a gente não consegue abrir um braço, levantar uma perna? Né? Então, a gente precisa ter um corpo confortável. Isso era uma coisa que eu acho importante para falar. Então, a gente tem que buscar. Então, assim, isso é bom, não sei, vai experimentar. O que é bom para ti? Né? E uma coisa que a gente olha na nossa avaliação também são essas tipologias. Então, pessoas que estão num excesso de uma cadeia muscular, por exemplo. A gente ajuda a orientar um pouquinho a atividade. Assim, quem sabe para aquele ali não vai ser tão legal fazer aula de bateria. Vai fazer uma yoga. Eu não sei. Então, a gente vai tentando também, mas sempre casando com o prazer. O que você gosta de fazer? Não pode ser uma coisa, mais um peso, né? E eu só queria voltar que tu perguntou sobre quantas sessões são importantes, né? Isso, o ideal. Justamente como cada caso é um caso, né? A gente vai muito queixa principal, né? Tem pessoas que vêm aqui por uma coisa específica. Estou com dor cervical, né? Tem um problema na minha cervical. Em geral, 4 a 5 sessões, tá? Uma vez por semana, a gente trabalha a mecânica, a origem do problema, por que ela chegou nesse ponto, dá orientação para casa, exercícios domiciliares, educação postural. Melhorou, se quiser ir embora, vai, né? Mas o que a gente sempre indica? O que é bom? Trabalhar o corpo como um todo. Então, a gente gosta de mexer em toda a estrutura. Então, a gente brinca muito da geometria e balanceamento. Quando a gente leva o carro para o mecânico, lá para fazer a oficina, até o nosso nome, oficina do corpo, né? Então, assim, se você tiver se tiver disponibilidade para fazer algumas sessões a mais, para a gente trabalhar do pé à cabeça, fazendo essa geometria, esse balanceamento, esse alinhamento do corpo, é o que a gente sempre indica. Tá. E as nossas sessões, elas têm a frequência de uma vez por semana, tá? Então, você não precisa vir todo dia, né? Como na fisioterapia convencional. Então, as sessões é uma vez na semana e, geralmente, as pessoas vêm sequenciais, uma vez na semana, né? Tem o alívio da dor, começa a se sentir melhor, e aí a gente passa para uma manutenção. Aí ela pode vir quinzenal, uma vez por mês, né? Tem paciente que quer continuar vindo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão comigo há 10, 15, 20 anos, são 23 anos que nós estamos trabalhando com isso, e não tem dor nenhuma, mas gosta, tem o prazer de sentir o corpo, de sentir esse bem-estar, esse cuidado, é um autocuidado, é um presente que a gente se dá uma vez na semana, né? De estar aqui, de estar numa conexão, porque a gente está tudo muito para fora, né? A gente está falando da era digital. Então, você poder ter um lugar que te acolha
As pessoas nem querem muitas vezes ir embora daqui. Aí não dá para ficar mais um pouquinho, porque a hora que além de fisioterapeutas, viram psicólogas também. também. A gente dá o acolhimento, né? A gente dá o acolhimento e os encaminhamentos. É bom a gente falar disso, né? Mas, como é que nós temos trabalho com muita parceria com psicólogos, né? Porque o corpo não está desconecto do psiquismo. Exato, e aí tem um outro dado também que fala que o problema na postura tem muito a ver com o emocional. Então, às vezes a pessoa está um pouco mais recolhida, está mais deprimida, e aí vai torcendo tudo, né? Então, tá tudo ligado, mente, corpo, né? E pensando assim na respiração e na conexão das fáscias dentro do nosso corpo, né? Que são esses tecidos conectivos que unem os músculos, as vísceras. Se a gente está encolhido, nem respirar a gente respira direito, né? Então, às vezes, o trabalho é lembrar a pessoa que não é ensinar a respirar, porque todo mundo respira, é liberar a respiração, né? Ajudar essa pessoa a liberar a respiração. Às vezes, uma sessão liberando a respiração, a gente já faz assim muito bem, né? Funciona muito bem. Então, eu acho que é mais ou menos também isso. não tem receita de bolo, né? Para dor na cervical, o que a gente tem e que a gente, inclusive, pode estar passando aqui para o pessoal, é alguns movimentos e exercícios preventivos. Queremos essas dicas, o que a gente pode Nós vamos passar. O primeiro a gente já passou, que é sente sobre os isquios. E preserve a sua curvatura da lordose da lombar. Mas, assim, como não tem uma receita, a pessoa está muito corcundinho, está muito fechadinho, às vezes está passando por uma perda de um ente querido ou uma situação difícil na vida. Não tem como a pessoa chegar aqui, por exemplo, então tá fechado, vamos abrir. Não é assim que funciona. A gente precisa organizar, a gente precisa... Só um minutinho. A gente precisa dar uma base para aquele corpo e para aquele indivíduo, para que pouco a pouco ele vá saindo daquele fechamento em excesso e aquela postura vai melhorando, vai ganhando mais eixo. É um caminho. E nós, como fisioterapeutas, que trilhamos esses métodos, nós somos uma ferramenta. Nós vamos ajudar o paciente a fazer a sua travessia. E a gente vai com ele até onde ele pode ir naquele momento. Às vezes, tem pessoa que chega aqui e libera uma dor e a gente diz, olha, precisa trabalhar um pouco mais, precisa ir mais na causa da tua dor. A pessoa diz, não, agora eu não posso. Às vezes a pessoa não quer mexer naquilo, né? E aí, o que a gente... Tudo bem. Às vezes a pessoa volta 3, 4 anos depois, agora eu tô pronto para mexer nisso, né? E aí começam o trabalho. Por então, isso que a gente diverso, fala, né? que é um processo, né? Também não é assim algo tão objetivo, né? E também tem gente que não tem esse tempo, não quer, né, esperar. Por isso que eu digo, tem tratamentos que são mais objetivos, a pessoa libera aquela queixa e vai embora. Outros já são mais de médio a longo prazo, né? 3 meses, meio ano, às vezes uma vida inteira, né? Para se cuidar mesmo, porque entenderam o objetivo. O nosso trabalho é muito preventivo e muito de promoção de saúde, né? A gente quer cada vez mais trabalhar o bem-estar, um corpo em movimento, um corpo que funcione, né? Apesar de, entende? Então, sair um pouco desse foco da patologia, vamos para a saúde, né? Como que a gente faz apesar disso, né? Então, ajustes, adaptações, que é também o que falta muito no nosso mundo hoje, né? Eu acho, está faltando um pouco de adaptar-se, né? As grandes mudanças que era digital. Esses dias a gente, não sei se eu posso falar isso, mas falamos do chat GPT, né? Nós que somos um pouco analógicas, a gente vai ter que se modernizar, né? Enfim, então e não ficar rígido, eu não quero aprender isso, gente, né? E nós estamos vivendo, vamos viver até quanto tempo?
sei lá, a nossa geração vai longe, então nós temos que nos vai longe. Espero. Ir fazendo o uso da tecnologia, as crianças já sabem usar desde que nascem, né? Os adultos, os idosos também vão se adaptando a isso. Mas, de qualquer maneira, nós é que vamos guiar a tecnologia na nossa vida, e não é a tecnologia que nos guia, né? Então, assim, eu, por exemplo, o WhatsApp é a minha ferramenta de trabalho. Eu tenho que olhar ali, porque não tenho como fugir disso, né? Então, eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso responder mensagem. Estamos aqui conversando hoje via computador. Ok, tá tudo bem, né? Que bom, né? Senão não ia conseguir. Vocês, bom, né? Então, a tecnologia ela não é uma vilã, né? Então, como que nós vamos utilizar isso é de suma importância para que a gente não se machuque, né? E outra coisa que eu queria também ressaltar, nós somos o espelho das nossas crianças. Então, não adianta a gente dizer para o nosso filho, para o nosso aluno, ou para o nosso, enfim, para o nosso sobrinho, né? Ó, tu tá há muito tempo aí nesse... Vamos reduzir. Se ele vê a gente só grudado ali na tela, né? Ou a gente diz assim, senta sobre os isquios, mas ele vê a gente lá desmontado, lá escutando alguma coisa, né? Então, nós somos o espelho das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eles se espelham na gente. Então, como pais ou educadores ou profissionais que trabalham com criança, é legal que a gente se trabalhe, porque isso vai repercutir neles também, né? Poxa, minha mãe senta nos isquios, que legal! Né? Então, estou só dando o exemplo dos isquios, porque foi o que a gente já colocou aqui, né? E faz toda a diferença. Então, agora eu quero ir para o prático, vamos lá. Pescoço. O que a gente pode fazer? A gente vai arrumar aqui, e aí vai tentar dar alguns exercícios para a gente fazer em casa, em momentos. Olha, perfeito. Vou levantar um pouquinho a telinha aqui, ó. Tá. Acho que é aqui. Eu acho que eu vou tirar o meu cinto, porque daí fica melhor. Eu tô de calça. Dá para ver, Ju? Tá. Tá. Talvez mais para cá. Tá bom, acho que tá bom. Então, é importante, assim, né, aquilo que a gente falou, só para mostrar um pouquinho, se a pessoa não sabe onde é o isquio, ela pode subir, pôr o pé em cima de um banco e, ó, palpar. Achou o ossinho saltado? Pode até percutir para ele ficar bem presente. Aí percute de um lado, percute lá do outro lado. Eu acho que é bem importante a gente sentir isso, né? Tá presente no corpo. Sentir bem onde é. Aí sim, aí sentou. Opa! O bom apoio dos pés no chão também. Vou tirar Então, ó, sentou nos isquios, apoiou bem os pés no chão. E um outro exercício muito bacana, eu acho que tem uma físio que foi no teu programa já que passou. Vamos ressaltar, que é fazer o movimento de báscula aqui da bacia. Então, você pode pôr, depois que você está sobre os isquios, fazer um pouquinho essa mobilização. Vai lá para trás, vai lá para frente e depois volta até o centro, aonde você sentir que os ilíacos estão virados, estão direcionados para cima, para o teto. Aí sim, aí você está bem sentado. Tá, perfeito. Vamos botar um apoiozinho lombar para eles verem também. Vou pegar um travesseirinho. Travesseirinho? Mas aí tu vai... Ou uma toalha dobrada, ou até mesmo uma almofadinha, que aqui eu estou mostrando no banco. Tá. Mas na cadeira de trabalho, a gente tem o encosto da cadeira, né? Então, ou uma almofada fininha, que eu peguei um travesseiro. Ou uma toalhinha enrolada. Colocar na região lombar. Bem acima na cintura.
Então, quando tu senta sobre o uísque, o pé tá apoiadinho, Aqui, tu fica no fim da cadeira, né? Lá no fundo da cadeira, tu colocas um apoio na tua lombar para trabalhar. Isso aqui ajuda muito a manter uma boa posição, protege a lordose lombar fisiológica. Aí eu gosto muito de indicar uma toalha, uma cobertinha, porque cada um tem um tamanho de curva, né? Tá. Então, tu vais ajustar aquela que te deixou confortável sentada, assim tu ficas. Então, é uma maneira de ajudar na boa postura, botar o apoio lombar. Tá? Então, essa espessura aqui, ela não é igual para todo mundo, né? Cada um vai se adaptando. É aquilo que é confortável, né? Então, sentou sobre os isquios, apoiou os pés, vai pôr o apoio lombar. Depois, falando da cabeça e do pescoço, alguém que está com a cabeça lá para frente. Isso. Ou mesmo a gente no computador, quando a gente está prestando atenção, quando a gente percebe, a gente está com a cabeça lá para frente, né? Sim. Então, nós somos a era da cabeça para frente anteriorizada. Então, o que dá para fazer? Com a mão, com a palma da mão, pega nesse osso da cabeça aqui atrás. Tá? Eu vou colocar a minha cabeça como se eu tivesse um pouco projetada para frente. Vai inspirar. E na expiração, empurra a cabeça contra a mão. Porém, cuida para não levar o tronco para trás. É só a cabeça que vai contra a mão. Tá? Aí pode fazer umas 3, 4 vezes. Esse exercício pode fazer em pé, pode fazer sentada. Esse é um exercício maravilhoso. Todos nós devemos fazer. Porque com isso a gente reposiciona e mantém o olhar horizontal, o olhar lá para frente. É como se você organizasse o teu eixo vertical, né? Tu dá um eixo vertical, tu tire a compressão da cervical, dá espaço entre os discos, desde lá de baixo, porque tu tá empurrando o pé contra o chão. Então, o empurrar o pé também ajusta toda a nossa coluna. E a gente cresce num eixo vertical, né? Como se tivesse alguém te puxando aqui pelo topo da cabeça. Uhum. Mas sem rigidez, né? Tu acha essa postura e relaxa um pouco nela. Então, acha os isquios, apoia bem os pés, põe um apoio lombar. Antes, pode mobilizar a bacia e o exercício da cabeça. Então, empurra o osso da cabeça contra a mão e empurra os 2 pés contra o chão, como a Sandra salientou ali. Umas 3 vezes já é bem legal. Pode fazer 3 vezes ao dia esses ajustes, que é rapidinho para fazer na cadeira, né? Perfeito. E um outro exercício bem legal é como você tá ali, falou do índio, né? Cruza uma perna em cima da outra. Tá. E inclina um pouquinho o corpo para frente. Tá. E apoia as mãos na coxa. Aí pode ficar uns 30 segundos para liberar esses músculos aqui do quadril, da bacia, esses pelvitrocanterianos, esses músculos que ficam nessa região, porque eles muito tensos, muito rígidos, eles vão entravando a nossa coluna. Então, esse trabalhinho aqui também ele é bem preventivo. Vai e depois volta. Descruza e faz na outra perna. Tá. Uhum. Perfeito, muito bom. E isso jovem, adulto, pode fazer 2, 3 vezes no dia? Pode fazer. Pode fazer que está bem indicado. Aí, claro, dependendo da questão individual, aí a gente vai orientar questões específicas. Esses são exercícios gerais, preventivos, que todos nós podemos fazer. A não ser que a pessoa esteja numa crise aguda de dor, aí é outra questão. Para relaxar. Esse a gente gosta muito para relaxar, para dar um pouquinho dessa noção da lordose cervical e para desgrudar, descolar a pele, sabe? É uma automassagem, ó. Tu usa uma toalhinha,
na região da cervical, do pescoço, e fricciona de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Liberando bastante a musculatura occipital, né? Dos suboccipitais, que é nessa região aqui, ó. Sim. Ai, que bom. Na base da cabeça, entre a cervical e a cabeça, onde tem muita tensão, origem de cefaleias, né? Até de tontura, às vezes, a pessoa, de tanta tensão que ela tem nessa região. Então, isso aqui é um procedimento simples, todo mundo tem uma toalha em casa, relaxa, termina teu dia, ou no meio do dia vai lá e faz uma fricçãozinha com a toalha na região da cervical. Perfeito. Aproveitando o link, não sei quanto tempo que a gente tem, porque senão passamos o dia mostrando. Estou adorando, mas a gente tem pouquinho tempo. Vamos lá, mais um. E só mais um, o mouse, o computador, enfim, né? Principalmente quem trabalha com computador, a grande armadilha é a gente subir muito os ombros. Né? Aquele ombro que está colado lá na orelha. O ombro, a escápula, faz parte do tronco, não faz parte do pescoço nem da cabeça. Então, aproveitando que está sentado, já que tu já trabalha sentado, por isso que a gente está mostrando exercícios sentados, porque daí ninguém tem a desculpa de que tem que deitar, de que tem que achar um espaço. Não, na tua própria cadeira de trabalho tu já vai fazer, né? É o seguinte, vou mostrar com esse meu lado esquerdo, que está mais voltado para o vídeo. Vai inspirar, depois que já posicionou a cabeça. Vai soltar o ar, sentindo o ombro descer. Aí desce o ombro. Aperta a mão esquerda contra a mão e aperta o pé esquerdo, a mão esquerda contra a coxa e o pé esquerdo contra o chão, tá? E vai fazer 3 vezes. Então, inspira. Leva ar lá nas costas, nas laterais das costelas. Solta o ar. Sentindo o ombro descer. É bem sutil esse movimento. Sentindo a mão forçar contra a coxa. E sentindo o pé esquerdo forçar contra o chão. Com isso, a gente dá uma informação para essa articulação do bom posicionamento dela, que ela tem que estar bem encaixada aqui contra o tronco. Só cuida na hora de descer o ombro para não fechar a lateral aqui do tronco. Então, mostrando um pouquinho de frente, é um cliquezinho que a gente dá com o ombro para baixo, assim, ó. De novo. Perfeito. Deu para ver? Então, a gente dá esse cliquezinho para baixo, empurrando a mão contra a coxa e o pé contra o chão. Só nisso a gente já abriu esse espaço, o que é muito preventivo para a gente não ter aqueles problemas de ombro, de impacto, né, de manguito rotador. É um trabalho de equilíbrio. Estou tudo descabelado aqui. É um trabalho de equilíbrio das tensões, Ju. É um equilíbrio, é um ajuste direto das tensões do corpo, né? Então, o ombro que não é aqui, né? Essa não é a posição fisiológica desse corpo, anatômica. É aqui, ó. Então, a gente ensina isso para a pessoa, né? Para as pessoas que nos procuram. A gente ensina esse bom posicionamento e exercícios para chegar nisso, né? Mas é um trabalho. É um trabalhinho. É longo, um lindo trabalho. Que bom. Olha, agora o nosso tempo mesmo estourou. Eu sei que tem muito mais, então vou falar de saúde, né? De bem-estar. Essa é a ideia, e de conhecer o trabalho de vocês. O Instagram delas está aqui. No próprio Instagram tem várias dicas, né? De exercícios, informação mesmo de qualidade. Eu queria agradecer muito vocês duas. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigadão, Ju. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Gostamos muito também. Um beijo, obrigada. Beijo. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau.